Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Zefa e Cícero estão decididos a continuar o plano da farsa morte de Primo Cícero e planejam realizar um velório para atrair os verdadeiros culpados pelo sequestro dele. Deodora chega ao velório, confiante de que conseguiu o que queria, e logo incrimina Tico pela morte de Primo Cícero. Quintilha, fingindo abalo, vai fazer uma cena e acabar derrubando o caixão, revelando que ele está vazio. Deodora, chocada, vai perguntar o que está acontecendo, e Cícero vivo vai se revelar, expondo a verdade. Cícero, com um olhar fixo e uma voz firme, deu alguns passos em direção a Deodora, o rosto impassível. Eu sei de tudo, Deodora. Sei que tu armou esse sequestro e ainda teve a audácia de incriminar o Tico, mas teu plano acabou aqui. Deodora, sem saída, vai ver seu plano sendo destruído e acabará sendo levada à cadeia. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela No Rancho Fundo. Tudo deverá acontecer logo após Zefa, Tico, Xaviera, Timbó e o próprio Primo Cícero estarem reunidos em torno da mesa, discutindo o plano arriscado de fingir a morte de Cícero. Zefa, com um olhar determinado, tomou a palavra. Se queremos que eles realmente pensem que o Cícero morreu, vamos ter que fazer um velório. É a única forma de despistar quem quer ele fora do caminho. Cícero, ainda pálido e com a expressão abatida, suspirou olhando ao redor. Nunca imaginei que um dia eu ia ter que assistir meu próprio velório. Mas se é isso que preciso fazer para manter minha família segura, então que seja. Tico assentiu pensativo. E vamos precisar fazer isso bem feito. Quem mandou te matar, Cícero, vai aparecer para conferir se o serviço foi feito mesmo. Precisamos que eles comprem essa história até o último detalhe. Xaviera, sempre cautelosa, acrescentou. E não podemos esquecer que ninguém sabe ao certo quem está por trás desse sequestro. Quem planejou isso sabia o que estava fazendo. Não podemos deixar nenhuma brecha. Timbó, com o rosto sério, expressou uma preocupação genuína. E as meninas, Cícero? Fé, esperança e caridade, elas vão sofrer. Principalmente a Caridade, que sabe que tu tá vivo. Ela vai ter que manter o segredo sem nem entender toda a gravidade disso. Zefa assentiu, ciente da dificuldade emocional do plano, especialmente para as filhas de Cícero. Eu sei, Timbó, mas quanto menos a gente souber da verdade, melhor. Esperança e fé vão acreditar na farsa. E a Caridade, ela vai ter que segurar as emoções e ajudar a manter a disfarce pelo bem do pai. Cícero, exausto mas determinado, concordou com a cabeça. É difícil, mas vocês estão certos. Quem armou pra mim ainda tá lá fora. E não vamos ter paz até que achem que eu me fui de vez. Vamos fazer esse velório e torcer pra Deodora e quem mais estiver por trás disso compre essa mentira. Tico, com um olhar sério para todos, reafirmou a decisão. Então tá decidido. Vamos fazer esse velório e não vamos dar chance para quem quer derrubar nossa família. Zefa, respirando fundo, concluiu. Vamos planejar tudo nos mínimos detalhes. Essa farsa precisa sair perfeita, ou não teremos uma segunda chance. Era o dia do velório de Primo Cícero e a casa dos Leonel estava cheia de movimento, enquanto Zefa e Tico cuidavam dos últimos detalhes, tentando garantir que tudo saísse conforme planejado. Zefa, com o rosto marcado pela tensão, estava cuidando das flores e organizando o salão para receber as pessoas. Tico se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Tico diz: vai dar certo, Zefa. A gente fez tudo como combinado. Agora é só manter a calma e fazer o nosso papel. Zefa assentiu, suspirando profundamente.
Eu sei, mas a cada minuto que isso parece mais difícil. Quando eu penso que vamos precisar enganar as meninas, é uma dor enorme que elas vão sentir sem necessidade. Antes que Tico pudesse responder, as 3 filhas de Cícero, Caridade, Fé e Esperança, entram na sala. Fé e Esperança tinham os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Elas mal podiam acreditar que o pai havia partido tão abruptamente e estavam visivelmente abaladas. Esperança, soluçando, se aproximou de Zefa e Tico. Zefa, eu ainda não consigo acreditar que ele se foi. Como foi acontecer assim tão de repente? Zefa tentou manter o semblante sério, tentando não demonstrar a verdade. Eu sei, Esperança. É uma dor de que não tem explicação. Mas agora ele está em paz. Enquanto isso, Caridade tentava segurar a própria emoção, sabendo da verdade sobre a falsa morte do pai. Ela sabia que precisava manter a fachada. E embora estivesse abalada pela dor das irmãs, também carregava o peso do segredo. Ela apertou as mãos, tentando conter as lágrimas, e se aproximou de Fé, que chorava sem parar. Fé diz: ele era tudo pra gente. Como a gente vai seguir em frente sem ele? Caridade colocou uma mão no ombro da irmã, forçando um pequeno sorriso para confortá-la. Caridade diz: vai ficar tudo bem, Fé. Ele queria que a gente fosse forte. A gente precisa ser agora, mais do que nunca. Enquanto todos se preparavam para o início do velório, Quintilha entrou pela porta. Com um olhar teatral, aproximou-se do caixão vazio e soltou um longo suspiro, chamando a atenção dos presentes. Quintilha diz: ah, Cícero, como é que tu me deixa assim tão de repente? Logo eu que te amava tanto. Zefa cruzou os braços, observando de longe e contendo um revirar de olhos. Ela sabia o suficiente sobre Quintilha para perceber que aquele luto era uma encenação. Zefa sussurrou para Tico ao seu lado, com um tom de desconfiança: essa daí sempre amou foi o dinheiro do Cícero, não ele. Agora aparece aqui para se fazer de viúva sofrida? Tico assentiu, atento aos movimentos de Quintilha. Ela acha que a gente não percebe. Mas olha só para essa atuação. Tá se esforçando demais. Quintilha, agora próxima ao caixão, soltou mais um soluço e colocou a mão no peito, como se fosse desmaiar, antes de continuar em seu tom exagerado. Ele prometeu que a gente ia dividir a vida e a riqueza juntos. Agora me deixa aqui sozinha e sem nada. O comentário foi baixo, mas o suficiente para chamar a atenção dos mais próximos. Fé e Esperança olhavam, confusas com a cena, enquanto Zefa respirava fundo para conter a irritação. Caridade, percebendo o desconforto de todos e a falsidade nas palavras de Quintilha, decidiu intervir e com um olhar afiado falou: deixa ele descansar, Quintilha. Acho que o pai precisava agora de paz, não de exagero. Quintilha lançou um olhar de desgosto para Caridade, mas tentou se recompor rapidamente, voltando à sua encenação, fazendo questão de parecer ofendida. Exagero? Eu tô de luto, menina. O Cícero era tudo pra mim. Nesse momento, os murmúrios começaram a aumentar entre os presentes, cada um com suas suspeitas sobre as intenções de Quintilha. Mas o clima de tensão foi interrompido pela chegada de mais uma pessoa, deixando o ar ainda mais pesado. Deodora acabara de entrar, com uma expressão sutilmente vitoriosa, pronta para continuar com seu plano de incriminar Tico. Sem pensar duas vezes, Zefa se aproximou, com um olhar fixo e uma voz carregada de raiva. O que tu tá fazendo aqui, Deodora? Esse velório é para quem se importa de verdade com Cícero, não para quem quer tirar proveito. Deodora, com o mesmo sorriso cínico, se aproximou sem se deixar intimidar. Ora, Zefa,
Não sabia que eu precisava de um convite especial para prestar minhas condolências? Aliás, vim aqui por algo bem mais importante. Vim trazer a verdade. Zefa estreitou os olhos, a desconfiança crescendo a cada palavra de Deodora. Verdade? Que verdade, Deodora? Desde quando tu entende de verdade? Deodora manteve a calma, mas o brilho em seus olhos traía seu prazer em criar o caos. Ela levantou uma pequena bolsa que carregava, tirando de dentro dela uma arma cuidadosamente envolta em um lenço. Alguns dos presentes começaram a se entreolhar, confusos e atentos ao desenrolar da cena. Essa arma aqui foi encontrada na cena do crime e tem as digitais de alguém que eu temo dizer estava bem próxima de Cícero. Ela olhou diretamente para Tico, seu sorriso se alargando ao ver a surpresa no rosto dele e o choque em Zefa. Pois é, Zefa, parece que seu marido Tico não é tão inocente que tu pensa. As digitais dele estão por toda parte dessa arma, a mesma usada na tentativa contra o Cícero. Zefa, furiosa, deu um passo à frente, sua voz quase tremendo de raiva. Tu acha mesmo que pode vir aqui, jogar essas mentiras e sair impune? Todo mundo aqui sabe que o Tico jamais faria algo contra o Cícero. Deodora, com um ar de falso pesar, deu de ombros. Ah, Zefa, sentimos e lealdades nem sempre são fortes contra o desejo pelo poder. Talvez tu não conheça teu marido tão bem quanto pensa. Mas claro, agora ele vai ter que responder algumas perguntas. Tico, incrédulo, tenta se defender. Zefa, isso é uma armação. Essa mulher tá tentando ferrar com a gente. Não tem a menor dúvida. Zefa, com um olhar fixo em Deodora, cuspiu as palavras com uma firmeza cortante. Tu não passa de uma cobra, Deodora. Mas se pensa que vai sair dessa, tá muito enganada. No meio desse confronto acalorado, Quintila, que já estava emocionalmente instável, deu um passo à frente e, em um acesso de raiva, agarrou o caixão. Quintila diz: por que o Cícero teve que morrer assim? Eu não acredito que sua própria família fez isso com ele. Ela tentou se deitar no caixão e, num instante, ele caiu no chão com estrondo, revelando que estava completamente vazio. O salão ficou em silêncio e todos prenderam a respiração ao ver o caixão sem o corpo. Deodora, sem entender, olhou para o caixão, confusa e com a expressão de vitória se desmanchando. O que é isso? Onde está o corpo? E foi nesse momento que primo Cícero, ainda vivo e de pé, apareceu na porta do salão, olhando diretamente para Deodora. Cícero diz: procurando por mim, Deodora? O choque tomou conta de todos os presentes e Deodora ficou pálida, completamente derrotada pela revelação. Cícero, com um olhar fixo e uma voz firme, deu alguns passos em direção a Deodora, o rosto impassível. Eu sei de tudo, Deodora. Sei que tu armou esse sequestro e ainda teve a audácia de incriminar o Tico, mas teu plano acabou aqui. Deodora, tentando se recompor, olhou ao redor, percebendo que todos os olhares estavam sobre ela. E alguns cochichos já começavam a ecoar entre os presentes, mas ela não desistiu, tentando retomar o controle da situação. Isso é um absurdo. Tu some, depois aparece como se nada tivesse acontecido e ainda me acusa? Acha que ninguém vai acreditar nessas tuas mentiras, Cícero? Zefa, que até então assistia em silêncio, tomou a frente, sua expressão de fúria clara. Todo mundo aqui viu o que tu fez, Deodora. Tu trouxe essa arma, tentou incriminar o Tico e ainda apareceu aqui para tirar proveito. Tu não engana mais ninguém. Deodora, agora encurralada,
olhou para as pessoas ao redor, percebendo que olhares de desconfiança haviam se transformado em condenação. Desesperada, ela tentou uma última cartada, levantando a voz. Isso tudo é uma armação para me derrubar. Vocês todos contra mim. Mas eu nunca fiz nada para Cícero. Ele desapareceu por conta própria e inventou tudo isso para tentar me incriminar. Timbó, que assistia a cena, deu um passo à frente. O que tu fez foi querer tirar vantagem das terras e armar para todo mundo, Deodora. Chegou a hora de responder pelos teus crimes. Deodora, vendo que não restava mais saída, tentou se desvencilhar, empurrando as pessoas que estavam à sua frente para abrir caminho em direção à porta. Mas antes que conseguisse escapar, Caridade e Tico bloquearam sua passagem. Caridade, com um olhar firme, encarou Deodora. Tu não vai a lugar nenhum. Vai encarar a verdade e todos aqui vão saber do que tu é capaz. Sem mais opções, Deodora caiu de joelhos, percebendo que estava completamente derrotada. Primo Cícero, Zefa e todos os outros se reuniam ao redor dela, e o delegado foi rapidamente chamado para levá-la sob custódia. Cícero, ao lado de Zefa, suspirou, sentindo o peso do perigo que finalmente tinha passado. Acabou, mas não teria conseguido sem vocês. Vocês salvaram a minha vida. Zefa assentiu, o rosto mostrando uma mistura de alívio e cansaço. O importante é que tu tá bem e que a verdade finalmente veio à tona. Agora essa história chega ao fim e Deodora vai pagar por tudo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.